Está começando o podcast Gestão de Impacto, um podcast para você, gestor, alavancar os seus negócios. E hoje o assunto, nós vamos falar sobre gestão e tecnologia. E para esse bate-papo acontecer, temos ao meu lado aqui a Mayla, gestora comercial da PKT. Bem-vinda mais uma vez, Mayla. Muito obrigada, Carol. Muito feliz de estar aqui com vocês hoje e tenho certeza que vai ser um bate-papo super especial. Podcaster praticamente, já está acostumada já, né, Mayla? Sim, vamos que vamos. E à minha frente, nosso convidado especial, Gustavo Caldeira, ele que é gestor de contas da AWS, Amazon Brasil. Quem não conhece a Amazon Brasil, né? Seja bem-vindo, Gustavo. Obrigado, Carol. Obrigado, Mara. Obrigado pelo convite aí. É um prazer. O bate-papo aqui, a gente já deu uma introdução aqui antes de começar a gravar efetivamente. E o papo vai render, viu, gente? Fica ligadinho por aí que vai ser bem bacana. Bom, para começar, eu queria que o Gustavo falasse um pouquinho sobre como tudo começou na questão da sua carreira, sua trajetória. Contar um pouquinho para a gente brevemente, Gustavo. Bom, eu acho que tem um pouco a ver com um pouco da minha infância e adolescência. Meu pai trabalhava com tecnologia. Na época nem chamava tecnologia, era processamento de dados, né? Ele teve uma empresa de processamento de dados, depois ele passou para o mercado mesmo, como executivo, que influenciou meu irmão mais velho a entrar no mercado de tecnologia. Que e aí, legal. por consequência, eu estava meio nesse mundo, já brincava e mexia um pouco com o computador ali. E aí resolvi também entrar, não sabia nem o que faria, né? Dentro do mercado, é um mercado muito amplo, tem muita variedade de opções. E aí entrei como estagiário e nunca mais saí. Desde ali de 2004, 2005. Nossa, sensacional. Geração em geração, então. A família toda tem um desgarrado aí da família que é arquiteto. Agora os outros irmãos... Fora da curva, esse foi para arquitetura. Os outros irmãos aí também todos em tecnologia. E hoje você, como gestor de contas, né, na Amazon, né? Como que foi a questão da sua carreira mesmo profissional, sua evolução? Minha carreira também acho que foi uma montanha-russa, assim, né? Eu comecei estagiando na área técnica, gostava bastante da questão técnica, acho que eu gostava muito dessa questão de exata, né? E aí o pessoal sempre comentava um pouquinho que eu tinha um quê comercial. E na época eu falava, não, comercial, cara, comercial não. Eu vou me ater aqui a números, a dados e tal, não vou para essa área. Sempre afastei um pouco essa ideia. Mas eu sempre gostei de fazer coisas diferentes na vida. Então eu fiquei um pouco nessa área comercial e aí, jovem, eu comecei a dar treinamentos técnicos mesmo para clientes que contratavam nossos produtos na época. E aí tinha a turma mista e tinha a turma dedicada a alguns clientes. E aí um desses clientes gostou, quando eu estava dando treinamento, falou, pô, a gente tem uma vaga que era para coordenar uma outra área. Ou seja, eu estava saindo da área técnica e ia fazer um negócio que eu não conhecia. Nossa. E aí isso me chamou a atenção. Falei, pô, legal, Um gostei. desafio aí, né? Um desafio para enfrentar. Diferente. E aí resolvi aceitar. Fiquei um tempo e fui convidado. Meu pai tinha ficado um pouco doente na época. E aí eu fui para a IBM, isso em 2010, 2011. E na época era trabalho remoto já. Nossa. Estamos falando de 10, 11 anos atrás. Olha. Era um trabalho remoto que ia atender a América do Norte. Fiquei na IBM e o pessoal sempre falou, cara, sai da área técnica, vai para a comercial. E eu, cada vez flertando mais com a ideia, eu fiz uma transição para a gerência de produtos, que eu acho que em gerente de produtos você consegue ter um espectro maior. Então eu precisava conhecer tecnicamente, mas também tinha um quê comercial. Que legal. Aprendi um pouquinho de marketing, etc. E aí definitivamente resolvi fazer essa caminhada para a área comercial. E aí passei por algumas empresas até chegar na Amazon. Quanto tempo você já está na Amazon? Na Amazon, quase 3 anos e meio. Poxa, Bacana. que bagagem. Já tô vendo que vai render aqui, vai ser o próximo convidado, vai voltar aqui no podcast, vai ter legal, vários pode me chamar. assuntos, vai render assunto de tecnologia, né, Mayla? Bastante. Gu, a gente se conheceu, na verdade, na nossa pós, né, em gestão de negócios da Fundação Dom Cabral. A gente foi colegas, né, e somos amigos. E conheço um pouquinho da sua história e acho muito bonita, inclusive a hora que você contou do seu pai, né, por que veio essa vontade de ir para a área de tecnologia. E entrando um pouquinho mais dentro da Amazon, né, e da AWS, hoje a cultura da Amazon, ela é centrada no cliente. Sim. E, inclusive, a missão também, eu acho que você vai contar um pouquinho mais, mas você da área comercial, inclusive, como é vivenciar essa cultura centrada no cliente e como é o dia a dia, inclusive, com os clientes a partir dessa cultura centrada com foco no cliente?
Ah, legal. Foi uma coisa que me chamou a atenção. Assim, quando eu entrei, por que que eu evitava a área comercial lá atrás, né? Porque eu tinha uma ideia que o vendedor tinha que ir lá e não necessariamente ele ia ser 100% honesto sobre as Uhum. características de um produto, ele não ia conseguir entregar tudo realmente que acontecia. E falei, pô, esse negócio não é para mim, né? E quando eu fui para a área comercial, eu entendi que não era só isso, realmente é um baita desafio você vender alguma coisa, né? Você inventar uma ideia é um esforço, para vender a ideia talvez seja 10 vezes mais do que se fosse. Tem várias ideias brilhantes que não vão para frente, Exato. inclusive por conta dessa questão de vendas, né? Persuasão. Então é uma arte, é um processo, você tem vários estudos em cima do tema da área de vendas. E aí eu passei por algumas empresas grandes antes de ir para a Amazon, e eu escutava falar que na Amazon era diferente. Tinha alguma coisa diferente na cultura, na forma como a empresa fazia as coisas. E começou a me chamar a atenção. Em determinado momento da minha carreira, eu falei, cara, acho que eu vou tentar entrar. Estudei bastante a cultura, me impressionou. Inclusive, eu disse na entrevista, né? Uma das entrevistas, são várias entrevistas que a gente faz. Uma das entrevistas diz, cara, se realmente, porque ele perguntou por que eu queria ir para a Amazon. Eu falei, se realmente vocês praticam aquilo que está escrito, porque você entra no site e tem a cultura declarada lá. Pô, esse é o lugar para eu estar aqui, porque eu acredito muito no que vocês estão falando. Uhum. E aí a Amazon, ela parte de uma missão desde lá de trás, desde o início da empresa, que é essa empresa mais centrada no cliente na face da Terra. Uau. Essa é a missão da Legal. empresa, né? E aí ela faz isso através de uns princípios que também estão públicos. Uhum. Então, tem vários princípios. Começa ali no Customer Obsession, que é a obsessão por cliente, e vai caminhando. Tem 16 hoje, a gente ganhou 2 na pandemia, a mais. Então, é um Uau. negócio interessante Bacana. que é vivo, a cultura. Então, ela se adapta à época, a momentos, a Contexto. necessidades, né? Não, algo engessado, né? Que fica Exato, ali. exato. E a gente brinca que não é um negócio que fica na parede. Exato. E aí, como é que a Vivenciar. Amazon faz isso? Ela coloca isso através de vários mecanismos. Então, desde a Uhum. entrevista, desde a entrada, até para você ser promovido lá dentro, para você se movimentar de cargo, para você falar com o cliente, treinamento, qualquer coisa, sempre está relacionado à cultura. E aí eu tô há 3 anos e meio, né? Podia já ter acabado a paixão do começo da empresa e continua sendo assim. A gente não diz que é a melhor cultura do mundo, nem que é a mais correta, mas que é o nosso jeito de fazer as coisas. E aí isso me chamou muita atenção, porque realmente é obcecado pelo cliente. E eu passei por vários lugares que falava que tinha. Acho que todo mundo hoje, não tem nenhuma empresa que não fala que tenha foco no cliente, né? Todo mundo tem foco no Na cliente. prática, né? É E aí, na diferente. prática, que você vê essas atitudes. Então, os clientes reverberam isso para a Amazon, né? Não é a gente. É o cliente falando, cara, pô, como é que você faz isso? Eu não faço isso aqui. É. E quanto isso mudou também pós-pandemia, né? Se a gente pode dizer que é pós, né? Mas. Exato, exato. Então, assim, isso me chamou muito, ainda me encanta essa questão na Amazon, que o pessoal confunde muitas vezes que é fazer tudo que o cliente quer. Hum. Não é isso. É a gente entender o máximo possível qual é a necessidade dele, no longo prazo, inclusive, essa outra estratégia da Amazon, né? A gente nunca olha a curto prazo, sempre longo prazo. E aí eu fazer ou falar não para ele, porque aquilo não tem o efeito que ele está esperando. E às vezes até enxergar a necessidade que nem ele sabe que ele tem, né? Exato. É Isso. mostrar a dor, Mais, né? mais de 90% dos produtos que a gente. E aí, quando eu estou falando produto, eu estou falando da AWS, né? A Uhum. Amazon Web Service, que é parte de tecnologia do grupo, braço de tecnologia do grupo Amazon. Mais de 90% dos produtos que a gente desenvolveu são de feedback de clientes, não é da Amazon. Oh, que interessante. E os outros 10% é o que a gente entendeu Exato. que eles, de alguma forma, estavam precisando. Né? A Então, gente isso é bem tem legal. passado também por isso, né? Na PKT, trazendo o cliente para perto, trazendo ele mesmo para dentro de casa e escutá-lo. A gente, inclusive, criou recentemente, na verdade, um conselho do cliente. A gente chamou alguns clientes justamente para ouvir um pouco mais os nossos clientes. Porque às vezes a gente acha o que a gente está ouvindo de fato, ou vamos criando soluções sem, de fato, entender se aquilo é uma solução para ele ou algo que ele precise. Escutar, E aí né? foi muito, eu falo que foi surpreendente, porque sim, a gente tem buscado, estamos no caminho certo, né, ou correto, vamos dizer assim,
Mas tem muita coisa, né? Eu acho que eles... E aí, cada vez mais é agregar. Então, a gente vai continuar também uma segunda edição. E esse é o objetivo, é a gente ficar mais próximo. Mas, até complementando aqui, o Gustavo fala muito isso na sala de aula, tá? Então, seria impossível ele não falar um pouco mais da cultura da Amazon, porque é algo que todo mundo, durante nossas Acho que eu aulas da gosto, pós... gosto bastante. O pessoal até na Amazon me conhece por essa, assim, uma coisa que eu me identifiquei muito, estudo muito e eu acredito, assim, que funciona, né? A Amazon mostra isso, é uma cultura que tem funcionado, não é só do braço de tecnologia, estou falando de todas as empresas do grupo, penso assim, há anos, né? É uma cultura que me chama muita atenção, porque realmente as nossas atitudes, que nem você comentou, elas são sempre baseadas nessa questão cultural, os processos, como a empresa funciona, é baseado na cultura. É que às vezes a gente fica com o pensamento, né, de, ai meu Deus, a gente tem que criar algo extraordinário, sei lá, uma nova Simplificar, roda. né? É algo assim, só escutar, às vezes é uma coisa, tipo, é uma outra visão de Sim, quem tá ali no de dia a quem dia. precisa. É porque muitas vezes a gente tenta empurrar para o mercado É, o que a gente acha que ele está precisando, e não é. ao invés dessa inovação emanar do próprio cliente, né? Você escutar ele, dar poder às pontas é importante, eu acho, que é uma coisa que a gente também faz bem lá, que é qualquer um pode inovar na Amazon. A Amazon não é uma empresa que tem uma área de inovação, por exemplo. É uma coisa curiosa. As Nossa, eu não empresas mais sabia. Interessante, inovadoras é. do mundo têm uma área dedicada à inovação, porque os ouvidos estão Em todo lugar. liberados nas pontas. Qualquer um pode dar ideia? Pode, mas tem um processo que você precisa criar para validar se aquela tua ideia ela é correta. A gente trabalha com papel e documentos na Amazon, né? A gente não usa internamente a apresentação PowerPoint. E aí você escreve um documento, e esse documento é validado por pares, validado por áreas, para o pessoal ver se realmente aquela tua ideia faz sentido. Fez sentido, você vai subindo a ideia Subindo. até que ela Seja entre no validado. processo de criação. Então isso é Nossa, interessante também. que Legal interessante. mesmo. Muito legal. E falando um pouquinho, né, você formado, né, na área de TI, vamos dizer assim, e como foi esse processo de migrar para a parte de gestão, de estar na frente? Você contou um pouquinho, contando a sua história, mas eu queria que você falasse um pouquinho como que você chegou até a sua especialização, né, na pós em negócios, por exemplo. Tá. Eu sempre busquei aprender algumas coisas diferentes, tanto na minha carreira quanto em cursos, livros e etc, né? E aí eu cheguei num momento que eu já estava como gerente de conta há um tempo. E para você subir o nível, vamos dizer assim, como gerente de conta, você precisa saber conversar com vários interlocutores diferentes, né? Os famosos stakeholders aí da empresa. Se você se ater só àquele cara que fala a mesma língua que você está fadado ao fracasso limitado dentro de um escopo, né? Então, eu acho que a grande busca por um curso de pós-graduação, primeira coisa que eu pensei foi isso. Porque esses líderes, esses gestores aos quais eu tenho contato, eles provavelmente, a maioria deles, fizeram cursos de pós-graduação. Foram especializar em gestão, né? Então, como é que eu consigo falar a mesma língua que eles? Vou fazer o mesmo curso que esses caras fizeram. E boa parte das grandes empresas, maiores empresas, grandes líderes, fizeram Dom Cabral. E aí eu comecei a pesquisar. Acho que a Dom Cabral está cada vez mais conhecida, né, fora desse meio de liderança, assim, quando eu conto para qualquer um da família, fiz Dom Cabral. Dom Cabral, o cara ainda não conhece tão bem, né? Mas é um negócio que está começando a aumentar, acho que esse conhecimento da Dom Cabral, que é consecutivamente, aí tá entre as top 10 do mundo, né? Quando você conta isso, o pessoal até assusta. Porque outras empresas brasileiras de educação estão bem atrás da Dom Cabral nessa questão de gestão. Então eu decidi fazer por questão da Dom Cabral ser a melhor. E porque aquele cara que eu estava tentando acessar e conversar também tinha feito. Já é uma O porta Dom ali, né? Cabral, no mínimo, uma das grandes universidades brasileiras, né? Então essa foi a ideia da decisão. Eu escolhi Dom Cabral, inclusive, eu não saí pesquisando um monte, Você já né? foi Eu dei uma direto. olhada, mas como a Dom Cabral era líder, era o que eu queria fazer. Então essa foi o primeiro movimento de decisão para a pós, né? Legal. E, Gu, durante as nossas aulas, né, da pós, a gente acaba, na verdade, criando várias amizades, né, trazendo
acho que para o nosso dia a dia, amizades, conhecimentos. Uhum. E para cada um, a pós, eu sempre falo, né, que ela marca de alguma forma, né, o que que ela foi de fato marcante, qual a experiência dentro do programa da pós, e muito mais também, além da experiência que você teve durante a pós, mas o que que agregou para o seu dia a dia. Então, conta para mim um pouquinho da sua experiência com relação ao nosso dia a dia da pós. Boa. Então, eu fui primeiro pesquisando. O meu primeiro movimento foi essa questão de estar onde esses caras estavam, escutar o que eles escutaram para estar nos cargos de liderança, né? Mas eu acho que assim, o principal, e é isso, é unânime, todo mundo que você conversa que fez uma pós-graduação, né? O pessoal fala sobre a questão do networking. Mas não é networking de você, pelo menos para mim, né? Conhecer algumas pessoas e agregar no seu relacionamento. Mas é um networking de você aumentar o seu espectro de conhecimento mesmo. Porque na nossa sala tinha gente que era psicólogo, tinha pessoas que fundaram grandes empresas, gente com empresa pequena, executivos de grandes empresas, executivos de pequenas empresas, gente do interior, gente de outras cidades. Então, a diversidade era tão grande que a hora que vinha um tema específico, lá, sei lá, gestão humanizada, cada um tinha uma visão sobre o assunto. E isso que é o que acho que é a grande riqueza da pós, que você estava escutando talvez um negócio que você não concordava, ou que você nunca pensou, e isso acaba criando ali mais conexões e possibilidades na sua forma de raciocinar. Então, automaticamente, você acaba se tornando também um líder mais preparado, Com outras porque o visões, né? ideal de um líder é você liderar em cima de diversidade, né? Então, eu acho que o que mais me impactou, assim, positivamente foi essa questão da diversidade da turma, né? De raciocínio, de pensamento, de forma de agir. A gente tinha vários trabalhos ali que o pessoal entrava em discussão de visão diferente, mas no final do dia você saía já cada vez com coisas a mais na tua bagagem, né? E o interessante foi que é diversas perspectivas mesmo. E aí, como o Gustavo trouxe, justamente essa diversidade nos proporcionou também agregar isso para o nosso dia a dia. Não só do trabalho, que eu acho que isso é uma consequência também, mas da nossa vida pessoal também. E aí, quando a gente entra nesse tema também, como que foi conciliar? Porque você até colocou os trabalhos fora do nosso dia a dia da aula, e de fato eram bastante pesados, né, e recorrentes. Como foi para você conciliar trabalho, carreira, né, dentro da Amazon, mais gestão dessas pessoas, dos clientes também, família, lazer, né, as vontades em si do Gustavo. Então, como foi conciliar isso também, Gu? Eu acho que você tem que estar preparado, saber que vai te tomar um tempo, né? Não só que nem você falou, o tempo das aulas, que talvez seja o menor impacto, né? Porque está programado. Exatamente. Mas o tempo de você tinha atividade que você tinha que sair pesquisando, tirando foto de algum objetivo na cidade. Tinha trabalho que você precisava se reunir várias vezes com um grupo fora da aula, seja online, seja presencial, né? Então, e aí para quem, no meu caso, eu tenho 2 filhos, né? Casado com 2 filhos. Então você tem que combinar isso com o teu parceiro de alguma forma. E ele tá dentro também, para te ajudar. Então, acho que é um ponto. E tentar balancear. Eu perdi algumas aulas porque tinha viagem a trabalho. Aí você tem que saber, cara, você vai ter que correr atrás para repor depois, né? Então, acho que faz parte, desde que você saiba exatamente que você está entrando num negócio que vai exigir uma certa atenção, né? Até porque, diferente, acho que quando você faz faculdade, você escolheu um objetivo de se desenvolver ali na pós-graduação. E você já está trabalhando, e você já tem as suas obrigações, né? Então, eu acho importante a pessoa já se preparar não só com a questão do tempo, mas também combinar com todo o entorno. As pessoas em volta, né? Que vai exigir um tempo, né? E, de fato, ela se dedica... Eu falo que é quando a gente conquista, né? Para mim, foi, de fato, uma conquista quando eu terminei a minha pós. O quanto também essas pessoas, elas também ficam orgulhosas, né? Felizes por você também ter concluído um ciclo. Porque, de fato, também exigiu muito delas, né? No seu caso, com relação à sua esposa e as... porque elas viam, né? Viam o pai lá fechado dentro do escritório de noite.
Ué, né? Ô, pai, você não trabalhou o dia Né? inteiro? Tipo, era 10 horas da noite, às vezes, a gente tava E tá lá na aula ainda. ainda. Exato. Você não trabalhou o dia inteiro? Você vai trabalhar de novo? Falei, não, agora o papai tá estudando. Ah, mas a escola é de noite? Porque minha Aí no filha tá sábado, né, a acostumada gente com tava lá escola na de aula, de dia. sábado também a gente tem que Aí ir. sábado, de vez em quando, eles acordavam cedo. Já acordam cedo naturalmente, né? Mas acordavam cedo para me levar e me deixar lá Ah, que na pós, graça. né? Feliz, é o papai tá indo pra aula, pra estudar, pra encontrar com os amiguinhos, que minha filha Que chama. legal. E é diferente também a questão da graduação, né? Graduação, além da Nossa, bem idade, né? diferente. Idade, Maturidade, disposição é. Bem e diferente. conciliar. Muitas pessoas conciliam, né, o trabalho com a faculdade. E agora o público, né, mais velho, né, na questão de A experiência, né? experiência Inclusive, profissional, eu né? demorei um pouco para fazer a pós, justamente pela o quanto me agregou. Porque quando a gente acaba saindo da graduação, a gente tem uma visão ainda muito ampla, né? E pouca experiência, na Sim, verdade. sim. E a pós, na verdade, ela agregou mais ainda pela minha experiência também que eu tinha do meu dia a Uhum. dia. E aí você pega outras pessoas, assim como o Gustavo também, colegas que agregam demais, e eu falo não só no sentido, e aí o que o Gustavo propôs aqui, nos trouxe de perspectiva, mas é um olhar mesmo que vivenciam coisas diferentes do nosso dia a dia. E já tem um futuro aí que você pensa em já emendar um outro estudo? Quais são os planos? Então eu não sei ainda, eu tô na Tá dúvida. nas férias ainda, né, Gustavo? É, nas férias da cabeça. É, não sei se outra pós, não sei o quanto agregaria ou não, né? É, eu já pensei em mestrado, mas aí mestrado você toma mais tempo ainda, principalmente de escrita, né? De dedicação. Exato. Ou um curso especial, porque é muito amplo isso, né? Hoje, no mercado de tecnologia, por exemplo, vale muito um curso de especialização, dependendo da área que você tá, mais até do que uma pós, Entendi. né? Porque você está mirando especificamente num alvo, né? Então, acho que a pós é mais para te abrir esses horizontes e depois uma especialização para algo que você quer de longo prazo. Então, eu ainda não tomei essa decisão, tô vendo as Tá pensando. possibilidades aqui. É. Não, legal. Eu acho até, a gente estava até baseado no horário que a gente está olhando, eu estou de olho aqui, Maila. Eu fiquei curiosa agora para entender um pouquinho do business design, que eu queria pedir para você explicar um pouquinho o que que é para o pessoal aí Legal. de casa que está escutando. Bacana. Bom, o Business Design é um projeto que a gente faz durante o nosso curso, né, da pós em gestão de negócios. E o nosso objetivo é, de fato, criar um novo negócio, né, uma nova solução, ou a partir de algo que já exista, a gente desenvolver aquela nova solução, aquele novo modelo de negócio. E eu falo que o Business Design, na verdade, acho muito foi... eu e o Gustavo, a gente fez junto, por isso que eu vou até depois trazer essa pergunta para ele também. Mas ele eu acho que muitos momentos, na verdade, inclusive, ele nos trouxe essa questão de percepção mesmo, que é um olhar. A gente tem um olhar macro de construir um projeto, que aí eu vou deixar o Gustavo falar um pouco do nosso projeto que a gente definiu, mas cada um tinha a sua perspectiva, cada um tinha uma visão de como poderia ser. E o mais legal foi o quanto a gente também precisou, muitas vezes ceder e outras vezes, né, ter o poder de convencimento, né, de persuasão para a nossa ideia também. Então, isso foi legal, não só a parte do conhecimento, de trazer ferramentas para a gente poder trabalhar no nosso dia a dia. E o projeto, inclusive, é muito bonito. Então, eu vou deixar para o Gustavo contar do nosso projeto de Business Design, porque justamente foi ele que nos trouxe, convenceu, né? Tinha um cara lá que fez uma apresentação e convenceu a gente a embarcar nesse projeto, que também é muito bonito. Tô curiosa. Foi muito legal esse negócio do business design. Bom, a Dom Cabral pediu pra gente, cara, cada um traz uma ideia, de preferência algo inédito, alguma coisa que ainda não foi resolvida, não tem solução, e vocês vão trabalhar em cima desse projeto aplicando, que acho que foi o ponto mais interessante, o que vocês viram durante a pós. Então, a gente ativar ali tudo que a gente olhou em todos os temas de marketing, estratégia, parte de finanças. Tudo, né? Então, foi bem legal. Aí, uma galera trouxe um monte de ideia interessante e eu fiquei pensando no que eu podia trazer de diferente. A gente está vivendo um momento, e está cada vez ficando maior, que é um desafio que a gente não encontra pessoas qualificadas em tecnologia. Isso é um desafio global, né? Não um desafio nosso aqui do Brasil somente, né?
tecnologia ela está evoluindo de uma forma muito rápida, cada vez mais. Ela está ampliando cada vez mais o espectro das possibilidades também. E aí a faculdade tradicional não está acompanhando isso, porque imagina que uma faculdade são 4, 5 anos. 4, 5 anos mudou tudo. Exato. Né? Tem tecnologia que não existia 4, 5 anos atrás. Então o cara sai da faculdade já defasado. Né? E ainda a galera não conhece bastante todas as possibilidades em tecnologia. Todo mundo acha que trabalhar em tecnologia ou é consertar a impressora, ou você é programar. Não vê que tem um mundo lá dentro, né? De área comercial, de suporte, de engenharia. Então, a gente está com esse problema global. Está sendo discutido no Fórum Econômico Mundial lá em Davos, na Suíça. Como é que a gente resolve esse problema no mundo? Por quê? Porque as empresas elas têm ficado cada vez mais tecnológicas também. Você pega um banco hoje, no fundo é uma empresa de tecnologia. Ele usa bastante tecnologia por detrás para executar tudo aqueles serviços que ele entrega. E isso vai ficar cada vez mais normal. Empresas serem empresas de tecnologia que vendem alguma coisa. Mas o meio que elas estão trabalhando ali, no fundo, é tecnologia. E isso está criando um abismo, porque a gente não está formando o suficiente, falando do Brasil também, né? A gente não está conseguindo formar suficiente gente para atender a quantidade de vagas abertas. Então a gente tem um problema de qualidade e de quantidade. Então é um desafio gigantesco. E é isso que eu apresentei lá, era um pitch de 1 minuto, né? Isso que eu apresentei lá na... Isso, ele conseguiu convencer mais 8 pessoas para fazer o projeto porque é um com negócio, ele. assim, era um desafio, a gente não sabia nem como a gente ia resolver, isso era um problema que a gente tinha que resolver, né? Isso. Bem grande, então foi um negócio muito legal. E aí a gente começou a fazer a análise em cima, cara, como é que a gente vai resolver isso? Aí olhando para o Brasil, a pirâmide brasileira, problema social, aí acabou virando um projeto social. Porque quando a gente fala de quantidade, você olha a base da pirâmide brasileira, a base da pirâmide brasileira precisa de muito mais do que Com certeza. só oportunidade na área de tecnologia, né? Muita gente não tem nem saneamento básico. Então virou um projeto social. E a gente decidiu trabalhar com mulheres também, porque mulheres é a maior parte, né? Proporcionalmente falando. Então virou um projeto social focado em mulheres de tecnologia. Nossa, que demais. E foi bonito mesmo, assim, inclusive de 15 a 17 anos, né, essas meninas, a ideia, né, nossa inicial, que dá para expandir, inclusive, não só de idade, mas também para gênero, né, e o quanto nos ajudou a nos transformar também, porque a gente começou a entender a realidade dessas pessoas também, muito pouco, começou a entender assim, né, a olhar um pouquinho mais. E a gente recebeu pessoas que já tiveram, né, já estiveram nessa base da pirâmide e estão em outro patamar hoje. E de fato estudaram, se desenvolveram, se capacitaram. E aí como inspirar essas meninas a também chegarem, né, nesse caso, chegarem até lá. Então foi bonito justamente por isso, assim, acho que tem uma solução, mas eu falo que exige uma dedicação de todo mundo também. É uma solução país, assim. Exato. A gente chegou até nessa conclusão, né? A gente não vai conseguir não é uma empresa que vai resolver esse problema. Senão, quem tem dinheiro já tinha resolvido. Né? A Amazon tem esse problema, o Itaú tem esse problema, o Nubank tem esse problema. Todas as empresas, independente se ela tem dinheiro ou não, tem o mesmo problema. Porque é um projeto como o país e é de longo prazo ainda. E esse que é o grande desafio, porque como ele é longo prazo e o problema é de curto, quando a gente for resolver lá na frente, o problema já está maior. Exato. A gente vai ficar correndo atrás do rabo, né? É legal para incentivar outras empresas também, né? A gente fez isso, entrevistou outras empresas, diversas empresas, justamente para entender ou para validar a nossa modelagem de negócio. E foi legal, assim, que todo mundo ficava super animados, né? Para, de fato, investir no projeto também. Então, por outro lado, também a gente olhou o quanto também é real. E que, eu falo agora, como que a gente consegue expandir isso, de fato, para o Brasil também. Então, mas foi um desafio também com relação a como que a gente vai evoluindo, né? E trazendo dentro da nossa modelagem de negócio os temas que o Gustavo comentou, de finanças, estratégia, parte de marketing, comercial, que são temas também que... eu trabalho na área comercial, o Gustavo também. Claro que a gente lida, sim, trabalha, fala sobre estratégia, fala sobre marketing, finanças, mas falou que tinha uma profundidade que estava fora do nosso dia a dia. Então, foi um desafio para nós também construir toda a viabilização. Eu acho que isso foi legal do business design, porque, de novo, fazer uma ideia
tem a sua complexidade, mas vender a ideia é muito mais É difícil. muito mais Então, quando a gente difícil. começou a entrar no detalhe, como se fosse questionado, vamos resolver isso, de onde você vai tirar dinheiro? O pessoal acredita nisso ou não? Você vai fazer parte de quê? Não tem empresa que já faz isso no mercado? Como é que você vai... Começou a surgir vários porquês. A gente falou, cara, vai ser difícil resolver isso. Né? E aí, usando... e o professor sempre, né? O Bruno sempre forçando a gente a usar ferramentas que a gente tinha aprendido para tentar chegar ali em alguma conclusão e construindo esse bloquinho para chegar nessa ideia final que a gente apresentou, né? Colocando em prática, literalmente. Né? Foi bem interessante, bem legal. Exigiu uma dedicação nossa mesmo. Muito. Mas foi muito... Falo que agregou muito para mim também. Como experiência agora própria e falo que me surpreendeu, assim, porque tava um pouco fora da minha realidade também. Então, agregou demais para mim. E a gente caminhando aqui um pouquinho pro final também, e antes da gente encerrar, Gustavo, fala pra gente também. Você falou um pouco do seu desenvolvimento e conhecendo um pouco de você, eu sei o quanto você lê, tanto livros, artigos. Indica pra gente também alguns livros de gestão e tecnologia. Tá. E explica também. Vou aproveitar e vou só a indicação, por quê? Eu leio bastante coisa aleatória, assim, né? Eu tento buscar de novo e expandindo essa questão do que eu tenho de visão de mundo, né? Então, acho que a gente consegue ir melhorando com isso. Então, por exemplo, o melhor livro que eu li de gestão, que um amigo meu indicou, não é um livro de gestão. O melhor livro de liderança que eu li, que ele chama Endurance, A Incrível Viagem de Shackleton. Depois a gente vai colocar para todo mundo na descrição. Imagina que esse cara é 1914, se eu não me engano, e a galera tava com vários desafios, né? E um dos grandes desafios da humanidade era, cara, eu vou chegar no Polo Sul de barco. E aí esse cara conseguiu... primeiro desafio de liderança dele era convencer malucos a embarcar num barco lá em 1900 e bolinha para ir no Polo Sul. Então foi o primeiro desafio dele, né? E aí que equipe que ele monta para fazer isso? Ninguém fez. E ele começou com talvez um gut feeling ali, ele tentando entender como que ele selecionava as pessoas, ele foi buscando perfis diversos para colocar para dentro do barco, literalmente. Ele montou esse time. Conseguiu investimento, também precisava de dinheiro para isso, né? Então eles escreviam diários e foi assim que depois descobriram toda a história que legal. E fizeram um livro. E aí ele embarcou com essa galera. Eles estavam indo super bem, e aí chegou num ponto, sem dar muito spoiler, o barco fica preso, não consegue avançar mais, e eles têm que abandonar o barco e ficar vivendo numa geleira. Meu Deus. Aí eles descem da geleira e aí eles enfrentam vários desafios, assim. E aí imagina a galera tá... 1914, né? 1920, o cara tá sem comunicação. Não tem internet, não tem celular. Recurso totalmente limitado. Totalmente limitado e um negócio totalmente novo. E aí o Shackleton, que era o capitão que liderava essa expedição, ele tem que lidar tanto com o desafio dessa galera, quanto com brigas que começaram a surgir, quanto com decisões duras que ele teve que tomar, fazer. Imagina, cara, vamos abandonar o barco. Que a gente não queria. Não, daqui a pouco a geleira ali dá uma brecha pra gente, nosso barco segue. E aí, cara, começa assim, eles ficam com cachorros, tem os cachorros ajudando, eles enfrentam alguns animais que vivem ali, com recurso também limitado. Depois ele... Assim, é fantástico o livro, fantástico o livro. E aí tem vários... esse amigo meu indicou, e depois eu vi que vários líderes no mundo afora, inclusive brasileiros, também se inspiram nesse cara, porque é uma das maiores histórias de liderança. Não foi escrito para ser um negócio de liderança, mas toda a etapa, tudo que ele tem que fazer, e sempre focada no time. Então é um negócio muito interessante, né? Nossa, já quero ler. É uma incrível viagem de Shackleton, é muito, muito interessante. E aí eu indicaria duas coisas também. Fora a parte de tecnologia, eu tô lendo agora um livro, tô quase terminando, que chama Everybody Lies, Todo Mundo Mente. É um cara chamado Seth, ele estudou em Stanford, filosofia e economia em Harvard.
Ele é um cientista de dados. E aí ele está usando Big Data. Big Data, imagina que é um conjunto de dados jogados, não estruturados. Você consegue fazer análise em cima desses dados. E ele está usando o banco de dados do Google, outras fontes de dados, para provar que a gente não é honesto em quase tudo que a gente faz e diz. Então, no livro, ele usa a tecnologia para mostrar, cara, ó, o pessoal fala que, sei lá, não trai o marido. Mas quando você vai olhar no que estão pesquisando no Google, vai ser isso. Né? Então, jogadores da NBA tem um perfil para ser uma estrela da NBA que é de crença popular, de credo popular. Você perguntar para alguém e fala, cara, eu já sei como é que vai ter que ser um jogador aço da NBA. Aí ele prova matematicamente, com base de históricos e tal, que não tem nada a ver com o que a gente imagina. Uau. E ele vai fazendo isso em tudo, em violência, em raça, em credo, religião, momento, eleição americana. Ele vai trazendo, tem uma base também moral em cima desse livro, é muito interessante, o Everybody Lies. Ele usa tecnologia para mostrar o que a gente já sabe. A gente não é tão honesto assim quando a gente interessante, né? Eu fiquei curiosa para ler os dois, na verdade. Esse é muito bom. E o último, acho que 3 aí tá bom, Meditações do Imperador Romano Marco Aurélio. Então, o Marco Aurélio ele é um estoico, né? E ele vivia conforme o estoicismo, e ele nunca escreveu um livro, era um diário, e ele escrevia no diário tudo que estava acontecendo. Só que o cara era o cara mais poderoso do planeta Terra na época, né? E aí ele escrevia tudo, de uma batalha que ele ganhou, de uma batalha que ele perdeu, como é que era o dia a dia dele, como que ele via a sociedade, como ele via as pessoas ao redor e tal. Nossa. Então, e aí você compila tudo isso, virou um livro chamado Meditações. E esse livro é muito interessante porque ele é um líder da sua época, enorme, com uma responsabilidade gigantesca. Com certeza. E tem bastante da visão dele de mundo como um estoico, de aceitar o destino, pensar na morte sempre, em qualquer decisão que você vai fazer, para que você tome a melhor decisão possível como pessoa. Então, é muito interessante também. E aí você pode trazer para dentro de liderança. Bacana. Uau, hein? Seria esses 3 aí diferentes. Tá vendo? Gestão de impacto é cultura. Bom, gente, infelizmente nosso podcast está chegando ao fim. Gustavo, queria muito agradecer sua presença. Obrigado vocês aí Já fica aqui o convite, porque vai render outros assuntos com certeza. Boa. Já anotei alguns aqui, liderança, vamos falar de tecnologia bastante aí. E obrigada mais uma vez pela presença. Obrigado vocês. E gostaria também de agradecer a presença da Mayla. Obrigada, viu, Mayla, por mais um episódio com a gente. Tá profissional essa menina, né? Muito obrigada a todos também. Gu, obrigada por ter aceito o convite. Foi um privilégio. Carol, obrigada por dividir com você também. Foi muito legal. Obrigada e agradeço também ao pessoal que está nos acompanhando. E já fica aqui o nosso convite para vocês continuarem acompanhando os próximos episódios, que com certeza vai ter bastante tema relevante aí para vocês. Até mais, gente. Até o próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.